Ó, pessoal, pela última aula, o que a gente tem, ainda nós estamos na página 40, tá? Ó. Então tá aqui, né? Ainda tem uma boa quantidade que a gente não conseguiu avançar tanto, mas tudo bem, faz parte aí da revisão de SQL, ok? Então a gente vai continuar a partir daí, ó, daquela apostila da aula 02A, tá? Bom, o último assunto que a gente tratou, então, foi essa parte do quê? De utilizar, de tratar os valores nulos, correto? Na parte de tratamento de valores nulos, a gente chegou a ver o NumIf e o coalesce, correto? O NumIf, na verdade, ele faz o quê? Bom, ele vai tentar ver se tal valor aqui, certo? É nulo. Caso ele seja, ele vai para o próximo. Correto? Ou qualquer outro valor que você queira. Na verdade, ele não precisa ser exatamente um campo. Tá? Pode ser um valor inteiro ou um valor string, esse segundo parâmetro aqui. Ó. Tá? Nesse caso aqui, ele está sendo substituído aqui, né, por esse campo aqui. Ó, né? Bom, e o segundo, o coalesce, na verdade, ele faz um tratamento um pouquinho diferente. Né? Primeiro, ele vai ver se esse campo aqui é nulo. Se não for nulo, beleza, retorna ele. Segundo, se esse campo for nulo, ele vai ver se é esse. Opa, se esse campo não for nulo, retorna o segundo. Se ele for, vai para o terceiro. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 condições para que ele faça o quê? Compare para mim. O primeiro não nulo entre os campos, ele vai lá e vai fazer o retorno. Correto? Então, essa é a regra um pouco mais fácil de a gente pegar e utilizar. O coalesce, ele é na verdade um padrão ISO, tá? Então os outros bancos de dados têm. O NumIf não, o NumIf é da própria Microsoft, então nem todos os bancos de dados vão tratar dessa forma aí. Correto? Toda padronização ISO pega todos os tipos de página? No caso do SQL, sim. Né, todos os fabricantes de linguagem para banco de dados deveriam respeitar o que a ISO fala. Que a ANSI, na verdade, fala. Né? É a ANSI que faz o padrão do SQL. Deveria, mas isso não acontece ao pé da letra, não. Né? Logicamente, as maiores fabricantes, Oracle, SQL Server, a Microsoft, os caras respeitam bastante, colocam muita coisa compatível, né? Nem sempre dá por causa da arquitetura, mas para falar que eles estão dentro do padrão, eles vão tentar realmente pôr para não ter problema, né? É mais nome isso daí, tá? Mas não quer dizer que todos eles vão respeitar certinho, não. Ok? Bom, deixa eu vir aqui na apresentação. Exemplos aqui, então, ó, trabalhando com null. Lembrem-se que null ele pode ser tratado tanto em linhas quanto em colunas, né? As colunas aí já seriam uma das primeiras partes a serem tratadas, ó. Where telefone is null, né? Where endereço is not null, correto? Where idade menor ou igual a 27 ou idade maior ou igual a 30 e telefone is null. Então, sempre quando eu tenho meu tratamento do no where é sempre com is ou is not. Eu nunca consigo colocar um igual a null, por exemplo. Correto? Por quê? Porque o null é um valor desconhecido. Você não tem, na verdade, como saber o que tem dentro desse cara, desse campo aí. Tá? Bom, formatando o conjunto de resultados, né? Recuperar dados é só o começo. Depois de ter dados que você está procurando, né? O dado precisa ser formatado e agrupado para torná-lo legível. O Transact SQL fornece maneiras para formatar os dados, incluindo agrupamento e classificação, eliminação de linhas duplicadas, criação de etiquetas de colunas personalizadas. No caso, a criação de etiquetas, na verdade, é o apelido que a gente já viu aí, né? Para a parte de mostrar o cabeçalho, né? Agrupamento a gente já chegou a ver que é a parte do group by. Classificação seria o order by, tá? A ordenação, então recordando, né, é utilizada a cláusula order by para fazer isso daí. Cada nome de coluna é um campo de dados a ser ordenado. Então, no order by eu posso ter N campos, porém,
né? Só quem estiver no order by é justamente quem vai ser ordenado. Caso eu coloque somente um campo, vai ser ordenado por aquele único campo, tá? Se eu quero ordenar pela chave primária, tá? Tem sentido eu ter mais de algum campo a não ser ele? A não ser a chave primária? Exatamente, se ela é uma chave primária única ainda. Tem sentido de eu colocar mais de um campo no order by? Ele, na verdade, não se autogera, ele ordena, né? Só. Não tem. Por quê? Porque como ele é um único campo já, né, único, então só ele já seria o suficiente. Agora, quando eu tenho uma chave composta, tem sentido eu colocar mais de um campo? Aí sim, aí teria, né? Por quê? Porque o primeiro campo, geralmente, da minha ordem, vai ser o repetido. Mesmo ele sendo chave, ele faz parte da chave, não a chave em si. Aí realmente tem sentido, tá? Agora, quando é um único campo de chave primária, não tem sentido nenhum. Correto? Você pode até colocar, o SQL não vai dar erro, só que você vai estar consumindo mais recurso à toa. Tá? Se há mais de uma coluna presente, ordenação serão alinhadas. Ascendente é assumido como ordenação padrão, ou ASCII, né, que a gente coloca. A ordenação é designada com a palavra ASCII, de ascendente, e DESC, descendente. ASCII do menor para o maior e DESC, né, do maior para o menor. Né, ao contrário aí. Bom, exemplo aqui de order by. Select last name, first name, middle name. Né? From Pearson.Pearson, order by last name, vírgula, first name. Quando eu tenho aqui, ó, last name e first name, são dois campos, não são? A ordenação é feita de campo a campo. Primeiro, ele vai ordenar pelo last name. De que ordem? Padrão. Ascendente, ASCII. Depois do first name. Também o que? ASCII, ascendente. Então, ele vai de A para Z. Correto? Como a gente está falando de last name, né? Sobrenome e nome. Segundo, né? Ó, select campo 1, campo 2, campo 3, from tabela 1, where a condição que eu tenho, order by, no nome do meu campo aqui. Ó. O SQL Server, ele aceita você colocar, né? Também pela posição, pelo índice do seu retorno da sua consulta. Então, índice 1, 2, 3, correto? Ó, por exemplo, esse campo aqui, ó, campo 1, campo 2, campo 3. Não são 3 colunas que ele vai me retornar? Esse daqui, então, é a minha primeira posição do meu índice. Então, ele aceitaria você colocar order by 1,2, por exemplo, aqui. Em vez de ser campo 1, campo 2. Ele aceita quando você colocar um numeral. Não é recomendado. Por quê? Porque deixa o seu código menos legível. Apesar de ser mais rápido, tá? Mas na hora de você colocar lá no .NET ou no Java para fazer as consultas SQL, vai estar menos legível. Não, só para você digitar. Tá? Para processar em si não vai ter diferença nenhuma. Tá? Então, para teste, beleza. Agora, na produção mesmo, seria legal vocês colocarem o nome do campo. Tá? A ordenação descendente. Tá? Ó, select campo 1, campo 2, campo 3, from tabela 1, where condição, né? Order by campo 3, desk. O desk é descendente agora. Nós estamos fazendo com que o SQL se comporte dessa maneira. Então, a ordenação agora vem do maior para o menor. Tá? Depois, é possível também fazer, por exemplo, ordenação para campo calculado. Select campo 1, campo 2, campo 3, campo 1 mais campo 2. Isso daqui, ó, fisicamente não existe na minha tabela, mas ele vai criar em memória. Tá? Se o meu campo 1 e campo 2 forem do tipo real ou do tipo inteiro, ele vai conseguir fazer essa soma aqui, correto? Vai me dar um total aqui, ó, entre campo 1 e campo 2. From tabela 1, where condição order by campo 1 mais campo 2. Aqui, se você colocasse o order by tot, ele aceitaria. Porque sempre o que? A ordenação de execução do select order by é o último cara a ser criado. Se fosse encaixar isso, ele estaria as palavras? Não, você teria que converter
Se os dois forem varchar, ou um só? Não, os dois. Se os dois forem varchar, se você colocaria, aí ele iria concatenar. Se um só fosse. Se um só fosse, aí você teria que converter o que é numérico para varchar para depois concatenar. Tá? Se você não fizer nada, ele iria dar erro. Na organização, qual é a habilidade dele para caractere especial? Tipo, cifrão, essas coisas. Cara, aí a gente precisa ver a tabela ASCII. Ele coloca em número. A gente vai ter que ver qual que é a sequência da tabela ASCII para ele pegar e respeitar essa numeração aí. Então a gente pega, vê o código ASCII, o que for menor ele vai pegar e colocar primeiro. Mas normalmente é número, letra e depois caracteres. ASCII 127, eu acredito que seja letra e número, hein? Eu acredito, eu não tenho certeza, cara. A gente tem que dar uma olhada na tabela e a gente confirma mesmo, tá? Mas ele sempre vai respeitar esse cara, a tabela ASCII 2, né? É o que faz ele pegar e fazer a ordenação, tá? Bom, eliminar colunas duplicadas. Os dados que estão sendo consultados muitas vezes podem conter linhas duplicadas. Em casos especiais que você está consultando uma ou mais colunas em uma tabela. Dados duplicados podem trazer grande conjunto de resultados, tornando difícil a correta interpretação. Para eliminar linhas duplicadas, na verdade aqui é linhas, tá? Eu vou corrigir depois. Utilizamos a palavra distinct no select. Quando o distinct é usado, o conjunto de resultados deverá ser apenas uma instância de cada linha exclusiva. Ou seja, o distinct, pessoal, é a distinção da tupla inteira. Tá? Então, se eu tenho tuplas repetidas no meu resultado, o distinct vai lá e vai tirar ele da memória. Mas é para a tupla inteira. Tá? Por exemplo, se você uma dupla, geralmente, todas as linhas. Todos os... Não é se não select é o que vai aparecer. Exatamente. Uhum. Então você tem uma tabela, por exemplo, de 10 colunas. Mas você coloca só 5 colunas no seu select, é aquilo que está sendo considerado como dupla repetida. Eu vou pegar o primeiro nome da pessoa. Eu não vou pegar vários nomes. Tranquilo. Mesmo o resto sendo diferente, ele vai considerar o que tiver no select e não na tabela em si. Tá? Por quê? Porque o seu select vira um resultado em forma de tabela. Então ele está fazendo distinção nesse resultado. Ok? Então tem essa diferença aí, tá, pessoal? Quando a gente utiliza o distinct, lembrando, é sempre para a sua linha inteira, tá? E não para cada campo. É diferente do order by. O order by é para cada campo, correto? O distinct não, você só consegue colocar o distinct uma vez só na select, um único distinct por select, tá? Então, se eu, por exemplo, colocar, né, na minha select a chave primária, tem sentido eu utilizar o distinct? Não. O distinct é justamente para ele fazer a distinção. O que é de diferente traz o resultado. A chave primária por si só já vai ser diferente. Então não tem tanto sentido eu utilizar a chave primária com o distinct junto, tá? Existem algumas situações que eu já usei, tá? Mas eu precisei pegar e fazer subselect. E tinha union no meio também, aí não teve jeito, tá? Mas enfim, são raras, é muito pouco que vocês já vão utilizar o distinct mais uma chave primária para mostrar. Bom, aqui ó, select, depois já é o comando distinct, last name, first name, middle name. From Pearson, order by last name, first name. Beleza, então ele está fazendo distinção entre last name, first name e middle name. Esses três conjuntos aqui. Se ele encontrar nome, sobrenome, nome e nome do meio igual, ele vai pegar e vai fazer o quê? Vai suprimir, vai tirar o resultado da minha select. Correto? Select distinct de cidade, from cliente. Se eu quero, por exemplo, saber quais são as cidades, certo? Que os meus clientes moram, por exemplo, eu poderia aplicar essa select aí, ó.
se o meu campo cidade ele for, né, um varchar aí no caso. Exatamente. No caso do order by ali no primeiro, é a ordem que ele vai mostrar. Tá? Se você não colocar nada aqui, ó, vai vir qualquer ordem. Lembrem-se que é o seguinte, sem order by não tem garantia nenhuma de ordem do resultado para vocês. Aqui é a mesma coisa, tá? Internamente, o SQL ele precisa colocar em ordem isso daqui, mas para mostrar para vocês, para o usuário final, não. Se eu quiser uma ordem, por exemplo, da própria cidade, eu tenho que colocar aqui, ó, order by cidade. É o único jeito de eu garantir a ordem no meu resultado, senão eu não tenho garantias. A ordem de modificação? O que é essa ordem? A ordem. Então, se você tiver um campo modificação, você conseguiria. Não vai fazer isso, cara. Não. Então, não dá para saber. Você não tem garantia nenhuma. Geralmente, o que está na memória vem primeiro, mas o SQL tem uma otimização dele interna que vai fazer isso para vocês, e a gente não fica nem sabendo. Tá? Então, sem order by, sem garantias, pessoal, de ordem. Oi? No primeiro exemplo do distinct, ele só vai pegar o last name ou ele pega os três. O distinct é para tupla. Tá? É os três. Se eu tiver 5, vai ser para os 5 campos, e assim sucessivamente. Ok? A utilização do distinct só pode ocorrer imediatamente depois do comando select. Então, eu não consigo fazer, por exemplo, select last name, vírgula, distinct first name. Vai dar errado. Tá? A utilização dele é select distinct. E aí, os campos que você tem. Beleza aí, pessoal? Sim? Bom, nomeando colunas em conjuntos de resultados, apelidos ou alias, né, são utilizados para criar cabeçalhos de colunas customizadas. Você pode renomear colunas reais ou derivadas. As cláusulas, a cláusula opcional S pode ser adicionada para que fique mais legível a declaração. Então, no SQL Server ele aceita você colocar o S tanto no select quanto no from. Você pode fazer um alias, né, um apelido, tanto para a tabela quanto dos campos. Isso, beleza. No SQL Server não tem tanto problema. Em outros bancos de dados ele não vai aceitar. Você tem que saber, na verdade, onde for. Que é no caso do Oracle, tá? Mas, o que a gente tem aqui então, ó? Use Adventure Works, select business entity ID from human resources.employees. Isso daqui seria o quê? Né, ó, business entity ID, o nome do meu campo físico, tá lá na minha tabela. Só que geralmente você vai querer colocar o quê? Um nome mais legível para o usuário. Se você for apresentar, por exemplo, esse resultado numa grid lá do .NET ou do Java, né, ó, Employee Identification Number. Esse seria o quê? O nome da minha coluna para apresentar para o usuário. Tá? Ou poderia abreviar Identification Number, ID Number, enfim. Correto? Ó, ambos aqui estão utilizando o S para fazer isso, mas eles são opcionais. Colocando o S, obviamente, eu sei que a próxima palavra já é justamente o que? O próprio apelido. Tá? Então fica mais fácil de identificar aqui. Ó. Select e.business ID. Esse E aqui, pessoal, ele é junto, tá? Como eu coloquei aqui, ó, um E, correto? Para identificar que está sendo um apelido do human resources.employees, aqui eu estou especificando, ó, esse E ponto, o nome da minha tabela, né, tem que ser colocado aqui no meu select, tá? Ele é junto, inclusive. Deixa eu até já arrumar aqui, ó, para vocês. E aqui é assim. Ok? Então, a gente tem esses tipos aí, ó, de configuração. Declarações de select podem ser feitas facilmente para serem lidas utilizando alias, né? Alias podem ser atribuído para uma coluna na lista de seleção
para a fonte de dados na cláusula from. O from também pode ter um alias, né? Tanto para colunas e tabelas dentro de uma instrução select são feitas para retornar a digitação e a leitura de cabeça da declaração mais simples. Não fazem parte os alias, no caso, somente a declaração para ser mais fácil de ler, mas também pode ser mais fácil de ler e interpretar o conjunto de resultados. Aqui a gente está com, vamos dizer assim, selects muito simples, com 2 tabelas, 3. Quando a gente já começa a ligar, tipo, umas 10, 12, 20 tabelas, cara, se você não escrever bem o seu select, você já começa a ficar um pouco perdido. Tá? Por mais que seja select, pessoal, é código isso daqui. Então é legal você ter indentação, tá? Você realmente colocar separados as linhas. Tá? Então as minhas selects elas ficam enormes. Eu costumo colocar, por exemplo, até no select, linha por linha. Se eu precisar comentar uma das colunas, eu só coloco traço na frente e já era. Tá? Então, são algumas coisas que facilitam, na verdade, você fazer a leitura e dar manutenção depois na sua select. Tá? Bom, usando literais string, né? String aí são valores constantes, porque geralmente a gente vai colocar entre aspas, né? Podem ser inseridas dentro de uma coluna derivada para formatar um dado, podem ser usadas como os valores alternativos em função, como, por exemplo, na função isNull. Então, eu consigo colocar, por exemplo, né, um isNull de um campo alguma coisa, de um campo numérico, sei lá, integer, alguma coisa assim, vírgula, aspas, aspas, ou seja, me substitua por nada, né, por espaço vazio aí, em vez de null. Tá? Bom, nesse caso aqui, ó, select last name, first name, middle name, from Pearson.Pearson, order by last name, first name, middle name. Até aqui, ó, é a minha consulta normal. Select last name mais, tá, ó. O que a gente está colocando aqui? Um aspas, aspas, e dentro desse aspas, aspas, eu estou colocando um vírgula, não é? Esse aspas, aspas, o que quer dizer? Ele é uma literal. Ele é uma constante, ele nunca vai mudar. Nós estamos colocando mais aqui para campos do tipo varchar, não é isso? O que vai acontecer então? O SQL Server ele concatena esses valores. Tá? No Oracle era o pipe, né? Aqui não, é o mais mesmo que faz isso daí. Mais, ó, aspas, mais um espaço em branco, mais isNull de substring de middle name de 1,1, vírgula aspas. Aqui tem uma função dentro de função. Qual que é a primeira aqui que ele faz? Substring. Middle name, ele está pegando desde a posição 1, certo? Um caractere. Então, só vai ter uma letra no middle name aí, se existir. Certo? Ah, não tem. O cara não tem o nome do meio preenchido lá no cadastro. O que ele vai fazer? Opa, isNull desse cara. Então, trouxe nulo para você, da substring, retorna branco, retorna um espaço em branco. Aí realmente você está tirando o nulo, você está colocando um espaço em branco. Começa do 1. Ele não é 0 não, o índice dele, tá? É 1 mesmo. Tá? E aí tudo isso daqui, ó, toda essa função, a gente está chamando de o quê? De name. Correto? Ó, por quê? Porque ele está concatenando todos esses valores mais isso daqui, ó. Então vai trazer como se fosse um único campo para mim aqui. Tá? Essa é a vantagem quando você faz a modelagem, vamos dizer assim, toda separada. Se vocês tivessem que fazer ao contrário, você tem um único campo que tem o nome, nome do meio e sobrenome. Vocês conseguiriam reverter facilmente isso daí? Ó, o substring você já não conseguiria utilizar, vocês concordam? Porque o substring, ele é posicional. Você tem que dar a posição inicial dele e a posição final. Cada nome tem uma quantidade de caracteres diferentes, então você não consegue já utilizar. Vocês sabem mais de uma função que faça isso? Char index. O char index dentro desse cara, você teria que achar se existe um espaço em branco, que não é garantido também, porque o usuário ele pode colocar um underline. E eu já vi isso, aí o seu char index vai pro saco, cara.
Então, quando você faz a modelagem bem mais precisa, logo no início, é mais fácil você juntar. Para depois você separar é que é o difícil. Esse que é o chato. Tá? Bom, e a gente tem aqui, ó, um select last name, tá? Mais vírgula, mais substring de first name, vírgula 1, vírgula 2. First name da primeira posição, duas casas. Então ele vai ter 2 caracteres aqui, ó, nesse substring. As name, né? Tá sendo chamado aqui de name toda a minha sentença. From Pearson.Pearson, order by last name, first name, middle name. Tudo bem? Pessoal, aqui, ó, uma coisa interessante. Vocês viram que o retorno do meu select está sendo num único campo, né? Beleza. O order by, ele está agindo em cima do select? Do resultado do select? Não. O resultado, o order by é aplicado em cima do campo da tabela. Então, na verdade, eu não preciso ter necessariamente no select o campo que eu quero ordenar. Fica meio estranho se a gente faz isso. Por quê? Porque a gente não vai ver isso. Mas ele deixa fazer. Tá? Então, muitas vezes, quando às vezes a sua select está meio estranha, dá uma olhada se todos os campos do order by estão na sua select, para você visualizar. Legal, tá? É essa a ordem que você quer? Depois você vai lá e tira da select. Tá? Não é muito comum, geralmente você quer ver a ordem do jeito que ela tá ali, né, no resultado, mas existe essa possibilidade aí. Tá? Bom, ainda, literais string são strings estáticas que são inseridas dentro de colunas derivadas, como vírgula, né, entre as partes do não concatenado. Eles também podem ser utilizados como valores alternativos de coluna de função, num if e o coalesce, que é o que a gente conseguiu ver, né? O num if, ele vai lá e faz o quê? Trata o valor nulo para substituir por um determinado valor, ou o coalesce, ele vai lá e retorna o primeiro não nulo, né, entre os campos que eu quero comparar. Aliases de colunas e tabelas não são literais de string, ou seja, os meus aliases, eles começam a fazer parte do meu comando, né? Eles são apelidos realmente. Literais de string podem ser utilizadas por funções como retorno de valores alternativos, né? No caso aí o tratamento do nulo. Bom, aqui, pessoal, é o seguinte, quando a gente tem, por exemplo, né, select utilizando algumas expressões matemáticas aí. Nesse caso, a gente quer simular, por exemplo, um aumento de 10% na lista de preço, no list price aí, ó, né, chamando de new price. Fisicamente o campo não existe mais uma vez, mas a gente está criando ele e calculando em memória. Na hora que a gente dá o select, pede para ele ser executado, é nesse momento que ele está criando e mostrando para a gente. Então aqui, ó, a gente tem o production product, né, ó, name, product name, list price, as old price. O list price aqui nesse caso, ele é o meu campo físico da tabela. E nós estamos apelidando ele como old price. E agora a gente está fazendo o que? Um list price vezes 1.1 as new price, um novo preço. Essa coluna aqui, ó, é uma coluna virtual. A gente está criando agora em tempo de execução. Tranquilo, o SQL Server consegue fazer bem isso daí. O que ele faz aqui então, ó, é o preço atual que está na nossa tabela vezes 1.1. 1.1 quer dizer o quê? É o aumento de 10%. Tá? Tomem cuidado. 10% de um valor é diferente de um aumento de 10%. Tá? Aqui, ó, é ele mesmo mais 10%. Se eu quisesse somente 10% do valor, 0,10. Correto? Bom, where list price maior do que 0, end list price dividido por standard cost maior que 0,8. O que é isso daqui então quer dizer? Ele não vai trazer, certo, a minha select para todos os produtos com mais 10%. Ela tem que ter essa condição aqui, ó. Precisa ser maior do que 0, beleza. E o list price dividido pelo standard cost, que é o preço padrão, tem que ser maior do que 0,8 ou 80%. Então tem
um cálculo aqui, certo? Para que traga esse resultado para a gente. Tem que selecionar uma Stata Proxy para poder fazer o celular? Não precisaria. O where ele faz em cima da tabela e não do select. Eu poderia não ter o list price no meu select ali. Só que assim, quem é que está tendo o resultado é o usuário, ele não estaria vendo também, né? É esse que sempre é o problema. Tá? A função do getDate retorna o quê? A data atual do sistema, né? Atenção, a data atual onde está instalado o SQL Server que vocês estão mexendo, tá, pessoal? Então não é o client, é o server mesmo. Se deu um getDate, ele está trazendo a data e hora do server e não do cliente que você está mexendo, tá? Select name, product name, list price as old price, list price vezes 1.1 mais new price. From production.product, where sell end date menor que get date. Vai ser, obviamente, por causa que o banco é antigo, mas menor que o dia, a data atual do servidor. Tá? Bom, expressões podem fazer consultas úteis, permitindo que você utilize cálculos em funções para criar colunas derivadas no argumento de pesquisas complexas. Funções podem ser incluídas em qualquer lugar na lista de seleção ou na cláusula where. Colunas derivadas criadas por expressões requerem que você atribua um alias, né? Cálculos podem ser utilizados para criar critérios complexos matemáticos para filtragem de dados. Bom, aqui, ó, vocês estão vendo que no select a gente está fazendo um cálculo e esse cálculo está sendo feito em memória, correto? É melhor você fazer no banco ou é melhor você fazer na aplicação esses tipos de cálculo? Na aplicação? Por quê? Só falar na aplicação é beleza, mas qual é o motivo do cálculo ser melhor ser feito na aplicação do que no banco? Porque a teoria é que o banco é só para armazenar os dados e não fazer o processamento deles. Tudo que é tratamento, na verdade, deveria ser feito pela aplicação, pessoal. Por quê? Você, na verdade, tenta fazer o quê? Uma divisão de carga, certo? O banco ele já tem um fardo grande de ele manipular o dado, de ele fazer a recuperação, inserção, deleção e exclusão do seu dado. O resto, realmente, deveria ser feito pela aplicação. Só que vai depender muito de como vocês estão mexendo. Se forem programas, se forem bancos muito grandes em dados, e esses dados ativos realmente forem utilizados, né, realmente é interessante você, na arquitetura do seu projeto, tentar já fazer esse equilíbrio entre a aplicação e a sua base. Agora, se a base de dados é uma base pequena aí, pessoal, 1 tera aí hoje é pequeno, tá? Menos que 1 tera. Daria para você pegar e ainda fazer no SQL. Qual que seria a vantagem? Velocidade. Velocidade, certo? Para 100, 200, 300, 500 usuários, beleza, ainda comportaria bem. Agora, a partir do momento que eu já tenho teras de dados e milhares de usuários, cara, aí o negócio começa realmente a complicar, certo? Seria interessante realmente ter esse equilíbrio entre a aplicação e a base de dados, tá? O que é mais fácil? Fazer dentro do banco. O que é mais rápido? Dentro do banco. Tá? Mas existe essa, na verdade, função do arquiteto tentar manter esse equilíbrio aí. Tá? Tem um banco de dados de uma empresa que eu cheguei a dar uma olhada, que é o seguinte, os caras tinham banco Oracle, não era um banco qualquer, é Oracle. Os caras estavam ao ponto do seguinte, para cada select no banco que você tinha que pôr, para cada select na aplicação, na verdade, que utiliza, obviamente, o banco, passava por 3 DBAs. Um primeiro, que era para ver realmente o que? A parte de sintaxe, a parte de negócio estava certo. O segundo cara, que tinha que ver a parte de performance, se o seu select não ia travar o banco, certo? E o terceiro realmente para confirmar tudo isso e colocar na produção, tá? De tão pesado que já estava.
tá? De tão denso que já estava o Oracle, não, os caras pegaram e tiveram que fazer essa medida. Então, Snu, por exemplo, é um cara que não entrava dentro da Select. Você tinha que utilizar o Coalesce. Você tinha que utilizar, por quê? Porque ele realmente é o padrão, né, que a ANSI colocou e ele deveria ser mais rápido. Então, os caras já colocavam dessa forma. Tá? Select, que trazia mais de 1.500 linhas, 2.000 linhas, era um negócio assim. Opa, você não podia. Era um negócio fogo. Quando tem esse tipo de coisa, você vai fazer uma query que pode trazer muitos dados. Quem trata isso? A aplicação ou o banco? De trazer uma parte? Então, você na verdade precisa travar a aplicação para que seja um range, na verdade, menor, né? E o banco também. O banco, em determinado momento, ele vai falar, ó, trouxe 2.000 linhas, 3.000 linhas, mas está tendo muito usuário, ele vai demorar lá 5 segundos, 10 segundos. É um tempo alto já. Você consegue, por exemplo, ele pega o ponto que você estava e depois você precisar de continua. Aí é a aplicação. A aplicação, ela vai pegando, colocando em cache, vai mostrando de pouco em pouco para você. Aí o banco não tem jeito, cara. Eu, pelo menos, nunca vi um tipo desse de botar em cache o resultado para trazer de pouco em pouco. Eu nunca vi. Então, mas você precisa fazer a query inteira do período de um mês, por exemplo. Às vezes, sei lá, pega 10 dias, depois mais 10, depois mais 10. Fica mais leve para o banco. Né? E para a rede também, né? Mas é a aplicação que tem que travar, cara. Geralmente ela é responsável por isso daí. Aí na aplicação é muito tranquilo travar, né? A cada 1.000 linhas de grade quebra ele, enfim. Dá para fazer uns negócios desse jeito. Expressões. Oi. No caso do order by, se eu fosse fazer baseado pela última data. E, por exemplo, tiver ajuste de horário. Aí, por exemplo, eu meia-noite e voltou uma hora. A pessoa, se fez uma alteração, por exemplo, às 11h58, aí depois voltou a ser 11 horas, ele consegue determinar que os 11h58 é tempo? Cara, eu nunca fiz esse teste. Mas aí com esse campo date time normal que a gente tem, ele não vai conseguir. Você tem um campo date time UTF. Aí você marca que aquele cara está em determinado horário. E aí você consegue saber que as 11 horas, na verdade, é mais atual do que as 11h58. Mas o campo date time UTF, você tem que, na verdade, colocar esse tipo de campo e não date time normal. Mas eu vou o campo que faria essa definição. Você tem que definir na sua tabela. Aí sim, aí você conseguiria distinguir. Tem esse tipo de dado? Tem sim. Tá? Na verdade, assim, isso daí é uma representação só para gente humano, né? Para a máquina em si, o tempo nunca volta. Mesmo você tendo um horário de verão, os decimais, na verdade, vão sempre crescer. Né? Então, com isso daí, se você for ver a data e hora real mesmo, você conseguiria colocar um order nele e saber também. Tá? Então, tem essas duas possibilidades. Tá? Mas eu, particularmente, nunca precisei. O que eu vejo muito, isso daí é utilizar na parte lá de passagem aérea, né? Você chega a ver lá no aeroporto o horário TF, hora UTF, porque os caras falam, né? Daqui para Mato Grosso é menos 1 hora. Às vezes tem até 2 horas, 3 horas de diferença. Você sai daqui de São Paulo e chega quase o mesmo horário lá no norte, por exemplo. Então, tem bastante aeroporto, tem essa aplicação aí. Eu, sinceramente, nunca precisei. Tá? Bom, expressões podem fazer consultas mais úteis, permitindo que você calcule cálculos a partir de criar colunas derivadas. Né? Funções podem ser incluídas em qualquer lugar na lista de seleção, no select ou na cláusula where. Colunas derivadas criadas por expressões requerem colunas que você atribua um alias, e cálculos podem ser criados para criar critérios complexos. Bom,
A capacidade de executar agrupamento de dados resumidos é importante para o desenvolvedor na entrega de dados relatórios significativos. Bom, a gente tem, na verdade, né, no Select, o quê? Tanto a parte detalhada do seu dado, né, de pegar realmente campo a campo, linha a linha, como também pegar dado sumarizado. O que é o dado sumarizado em si? Realmente é a parte de dados agrupados, que é o que, na verdade, vai interessar para a diretoria e para a gerência, né? Quando a diretoria ela quer saber a quantidade de vendas, ela não quer, na verdade, saber o que cada vendedor vendeu, ele quer saber o total de cada vendedor, por exemplo, né? E depois um total geral. Então, tudo isso a gente consegue fazer o quê? Sumarizar, agrupar, correto? Essa habilidade é feita através de funções agregadas, geralmente com dados agrupados. Funções de agregação são funções que operam em conjunto de linhas, né? Ou dados em oposição ao conjunto de funções que operam sobre os valores individuais. Funções agregadas podem ser aplicadas de diversas maneiras, incluindo o uso de agregações personalizadas. Quais são as agregações nativas? Né? Na lista de seleção do Select pode ser utilizada na cláusula compute ou compute by, tá? Na cláusula have. Então, no Select em si, no comando compute ou compute by, ou no have, a gente pode utilizar função agregada. O compute e o compute by, pessoal, é como se eles fossem realmente fazer um cálculo, tá? Computar mesmo valores. Então, ele vai te dar um totalizador aí, tá? Quais são as funções nativas do SQL? AVG de média, mínimo e máximo, min e max, sum de soma, count, grouping e var. Tá? A gente vai ver esse grouping e var aí mais para frente, tá? Mas são bem interessantes. O var é de variância, na verdade é um comando estatístico. E o grouping é você fazendo um agrupamento, mas não como group by, é você tentando fazer uma ordenação através de um grupo. Funções de agregação realizam cálculos no conjunto ou grupo de valores que retornam um valor único. Quando a gente, por exemplo, então, dá um min, um max, um sum, um count, eu tenho, na verdade, um único resultado, tá, para determinado grupo. Note que várias funções de agregação trabalham com diferentes tipos. Para sum, AVG somente trabalha com tipos numéricos, né? Min e max, ele pode trabalhar com data, ele pode trabalhar com string também, tá, pessoal? O min e o max de A, B, C, D, E é pela ordem alfabética mesmo que a gente tem, tá? E data aí que é bem utilizado. Funções de agregação normalmente obtêm seus conjuntos de valores para trabalhar em cláusulas group by. Quando não houver group by, as funções que obtêm seu grupo em toda a tabela são filtradas pela cláusula where. Funções de agregação podem aparecer declarações select, compute ou compute by e have. Exemplos. Então aqui, vamos ver se a gente consegue fazer esse exemplo aqui. Vou copiar esse cara aqui. Acho que tem até no script, né? Página 62. Deixa eu ver aqui, 60. Página 62. Beleza. Ele tem que utilizar o Adventure Works, Human Resources, acho que é o Adventure Works mesmo. Então, nesse caso aqui, se eu não der o AVG, ele vai me trazer o que aqui, o tax rate, né, de todas as colunas. Então, coluna, linha a linha, correto? Utilizando a função de agregação, AVG. Ele quer a média disso daí. A média, pessoal, é realmente a média aritmética, tá? Ele está fazendo a soma de todos os valores dividido pelo número de linhas que eu tenho aqui. Nesse caso, 29. Tá? Então, o meu resultado é um valor só. Tá? O max é o máximo, não é? Então, ele está pegando o máximo de vacation hour aqui, e trazendo para mim. O máximo é 99. Tá?
Mínimo, a mesma coisa, seek lead hour. Posso utilizar. Se eu tenho um retorno de uma única linha, utilizando as funções de agrupamento, né, que é o max, min, avg, eu poderia então estar fazendo eles o quê? Em uma única selection. O máximo é isso, o mínimo é isso. Tudo bem? Uma única select. Bom, nós temos também condição. Vocês perceberam que aqui, ó, se eu coloco um select max vacation hour, ele não reconhece o nome de coluna. Ó, coloquei um comando de agregação e o meu nome da minha coluna. Se eu não colocar alias nenhum, ó, no column name. Então, sempre que possível, utilize o quê? Já o alias para corrigir esse problema. Tá? O alias, então, ele já vai pegar e vai colocar o nome que você deu para a coluna. Beleza. Fica mais legível, né? Bom, quando eu quero contar todas as linhas da tabela, independente se tem dado ou não em determinado campo, a gente utiliza esse cara aqui, ó. Select count de asterisco. Correto? Interpretem aqui o asterisco como tudo. Não é muito bem assim, mas vamos poder interpretar ele como se fosse desse jeito. Tá? Selecione todas as linhas, aliás, conte todas as linhas, é isso daqui. Tá, ó. Então, colocaria aí um asterisco, beleza, eu tenho 504 linhas. Independente se tem algum dado ou não preenchido, vai estar lá as 504. Agora, quando eu coloco esse cara aqui, ó, é a mesma tabela, não é production.product? Só que aqui dentro do meu count agora eu estou especificando um campo, não é? E vamos rodar ele aqui, ó. Quantas linhas eu tinha na primeira? 504, né? E quantas linhas eu tenho na minha, um count de weight aí? 205. Por quê? Ele pega toda que o campo não foi. Ele vai pegar a contagem de todos os campos onde esse campo específico não for nulo. Se é nulo, ele está ignorando, tá, pessoal? Então, quer dizer, pelo número de linhas que eu tenho e pelo número que ele contou agora, a gente sabe que nesse campo tem nulo. Correto? Então, nulo, ele está desprezando quando eu coloco um determinado campo aqui. E se eu colocar um outro campo aqui da minha tabela, da mesma tabela, esse número aqui vai permanecer ou pode mudar? Se eu colocar um outro campo, eu coloco um outro campo aqui, ó. Provavelmente pode mudar. Vocês concordam? Porque ele está vendo determinado campo e não somente a linha. Se eu quisesse ver todas as contagens da coluna de uma tabela, eu tenho que fazer count da coluna, count da coluna, ou cara, colocar a vírgula, né? Não, você vai ter que fazer count cada uma das colunas. Teria sentido essa consulta? Muito. Coloca 2 counts de soma, né? Ó, não teria sentido, mas se você fosse fazer isso para todas as colunas, mas uma vez eu já fiz isso para umas 18 colunas, tá? A tabela eu acho que tinha umas 70, eu tive que comparar aí com 18. Para justamente ver aí a parte de compressão de dados, cara. Tem um negócio de compressão que você utiliza, se compensa ou não você comprimir uma tabela. Então eu tive que analisar isso daí. Você fala de uma tabela de 70 colunas, 70 campos, né? Tipo, a maioria é puxado ou é campo? É campo mesmo, cara. Se você pega sistema... Daria assim, cara, mas se você pega campo, por exemplo, da tabela de RH de funcionários, cara, tem aí uns 50 campos tranquilíssimo. Daria para separar, daria para colocar a tabela 1 para 1 e tal, né? Mas a maioria que você vai ver vai ser tudo em uma única tabela. Com tanto campo assim,
tantos campos. É muito campo. Cara, tem. A chance de você ter mais dados nulos em muitos campos em uma única tabela, né, é maior. Assim, o lance da tabela, por exemplo, de funcionário, é que quando você começa... o processo de funcionário, de cadastro, ele tem que ser muito minucioso. Tá? Se o cara, por exemplo, tem dependente ou não, quais são os dependentes acima de tantos anos, se o cara tem a carteira de vacinação dos filhos, se está em dia ou não, isso daí é tudo campo para se preencher, cara. Né? Tem um negócio para você mandar para o governo se o cara tem direito ou não à Bolsa Família, então é tudo campo que precisa ser preenchido, senão não vai fazer nada. Com o e-social agora tá mais chato ainda. Eu não sei se alguém está passando por isso, mas com a parte do e-social, de enviar os dados para o governo no novo formato, né? Tiveram que mudar até regra, por exemplo, de cálculo de pagamento. Antes era todo dia 30, agora a gente já não consegue mais fechar a folha dia 30. Né? Tem que fechar até o 5º dia útil do mês. Cara, teve um monte de... Enfim, são tabelas grandes realmente que vão consumir, aí não tem jeito. Tá? Aí vai depender da software house que fez, para ver se ela vai modelar lá certinho e tal, conforme formas normais aí que a gente conhece, cara. A maioria não faz isso, infelizmente. A gente fala tanto, mas a gente tem que pegar aí coisa que eles não fazem. Bom, aqui, pessoal, quando a gente está fazendo o quê? Um select AVG weight, a gente está fazendo a média desse cara. Então, ele está somando todos os valores não nulos e dividido pela contagem das linhas não nulas. Correto? Que no caso é os 205. Tá? Então, mais uma vez, o nulo ele não entra nessa conta da média. Não. Não, porque eu estou especificando, né? Eu quero essa coluna, a média dessa coluna. Tá? Como eu não tenho count aqui, eu estou pegando a média também despreza os nulos. Ok? Então, ó, a média é isso daqui, 74.06. Tá? Bom, e a utilização do SNU aqui, ó. Eu tenho um monte desse cara aqui que é nulo, né? Se eu for fazer um select nele aqui, ó. Select esse campo weight from essa tabela aqui, ó. Production.product. Select. Ó, nulo, tudo nulo. Nulo. Beleza. Agora aqui, ó, o que a gente está fazendo? Estamos convertendo primeiro tudo que é nulo em zero. Depois o que ele está fazendo? A média. Bom, qual era o valor dessa média aqui, ó? Aqui, ó. 74,06. Sem o nulo, correto? Agora, eu estou tratando o nulo ali, não estou? Com SNU e tirando a média. A tendência é diminuir ou aumentar o valor da média? Diminuir? A tendência é diminuir para 30,12. Por que diminuiu? O meu valor é o mesmo. Ele está fazendo a soma de zeros, então dá zero e beleza. Só que eu tenho mais o quê? Mais linhas agora, mais registros. Então, a tendência é diminuir mesmo. Tudo bem aí? Então, essa é a diferença, tá, pessoal? Quando a gente tem o SNU e o AVG ali, ó, só ele puro. O AVG puro ignora os nulos. Fazendo o tratamento, beleza. Bom, a mesma coisa aqui, ó, que o count, correto? Ó. Então, o count, se eu estou substituindo por zero, ele vai me dar a mesma coisa que um count de asterisco, basicamente aqui, ó. O count, ele só faz contagem, correto? Beleza aí? Sim? Isso daí, pessoal, assim, são coisas que a gente às vezes não percebe, tá?
Você usa o select count asterisco a vida inteira, mas você não percebe que colocando aquele determinado campo dentro do count, ele vai fazer comportar diferente. Então são coisinhas que a gente precisa realmente, às vezes, só tomar um pouquinho mais de atenção. Olha o sum aqui nesse caso, ó. O que está acontecendo aqui? O sum não era para me trazer uma única linha, como ele estava trazendo nos anteriores? Era. O problema, ou na verdade não é problema, mas o que eu quis aqui é o quê? Justamente fazer um agrupamento por Sales Order ID aqui, ó. Então, ele está somando, tá? Todos os line totals aqui, ó, todos esses campos line totals, para cada Sales Orders ID. Então, se a gente for dar um select nesse cara puro, ó, vamos dar um select asterisco, só para vocês verem. Ó. Eu não tenho Sales Orders ID aqui, ó, iguais. Então, para nesse caso aqui, ó, eu tenho, nossa, 30 produtos, 40 produtos. O mesmo cara? Caramba, mano. Queria pegar 1 e 2 só. Ó, vamos pegar o primeiro mesmo, vai, não tem problema. Esse cara aqui, ó, eu tenho a mesma ordem de compra e eu tenho os detalhes. Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, tem mais, tá? 11, 12, 12. Ó, esses 12 itens aqui, ó, pertencem à mesma ordem, correto? Como a gente está fazendo um group by por ele, aqui, ó, Sales Orders ID, ele está pegando e agrupando esse cara aqui, ó, certo? Para todos os line, para todos a soma do line total que eu tenho. Então o grupo é feito em cima desse cara aqui, ó. Por quê? Porque a gente está pedindo. Se quisesse o grupo por outro valor, sem problema, ele faria. Tá? Eu quero fazer uma soma de todos os valores de Sale Order Details ID. Não teria muito sentido fazer isso, mas SQL iria fazer. Ele ia pegar todos os agrupamentos dos itens 1, para depois pegar todos os agrupamentos dos itens 2, de todos os Sales Orders aí, independente dele. Por quê? Porque eu estaria pegando somente o ID. Ok? Então, eu tenho então um agrupamento, certo? Por ordem, na verdade, de venda. E eu tenho aqui, ó, a soma desse meu line total aqui, ó. Então, é por isso que eu tenho vários resultados. Tá? Seria a mesma coisa que ele pegar somente o quê? Os line totals dessa ordem aqui, soma tudo e divide pela quantidade de itens. Tudo bem? Beleza? Então, vai ser basicamente isso que a gente apresenta, na verdade, para a diretoria. São resultados sumarizados. Tá? A diretoria ela não quer ver linha a linha. Isso daí não interessa para ela. Ela quer ver o quê? Subtotais e totais. É por isso daí que ela analisa. Tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Cláusula Order By. Group By, desculpa. Ó, página 7.1. Ao executar o agrupamento de uma consulta, registros das colunas são agrupados por colunas listadas na cláusula Group By. É esse grupo que cria um conjunto de funções de agregação. Portanto, se você deseja somar o campo line total para cada registro da tabela Sales Order Detail, você deveria agrupar em uma coluna que significa unicamente cada ordem de venda, nesse caso, Sale Order ID. Ao utilizar a cláusula Order By, todas as colunas na lista Select que não fazem parte da expressão de agregação será usado para agrupar os resultados por meio da cláusula Order By. Se você não deseja agrupar uma coluna, não coloque na Select. Então, o que a gente coloca quando a gente está utilizando o Group By? Basicamente, o que a gente tem na Select
menos a função de grupo. Ó. Se eu tivesse 5 campos aqui na minha select e uma função de grupo, eu iria colocar no meu group by esses 5 campos que estão na select. Tá? Ou seja, você vai colocar tudo que você tiver na select menos as funções de grupo. Menos os campos com max, min, AVG, count. Tá? Então, é mais ou menos dessa forma que o seu group by vai funcionar. Nessa query específica aqui, poderia tirar o... Se eu não colocasse aqui o group by, ó, nesse caso eu acho que ele iria não funcionar, cara. Você sabe por quê? Porque você está pedindo para listar o Sales Order ID e o Sum de Total Line. São 2 campos. O que ele sabe fazer? Somente o total aqui, o Sum de Total Line, mas não por Order ID, por Sales Order ID. Vamos lá, vamos experimentar esse cara. Não por causa da ordenação, é por causa da função de grupo. Ó. Se eu não tivesse esse cara aqui, é isso? Não, só o grupo. Só o group. Se tirasse o group by, ó, tira o group by, beleza? Vamos rodar esse cara, vamos tentar rodar. Olha o que ele fala aqui, ó. Column Sales Order Detail Sales Order ID is invalid. Por quê? Ele não consegue, na verdade, distinguir que esse cara aqui, ó, tem que estar dentro da sua função, tem que estar dentro da sua select. Já que você quer aplicar uma função de grupo, é só a função de grupo. Aí ele vai me dar um totalzão só. Não preciso nem do order by aqui nesse caso, né? Não posso nem ter, na verdade, o TT executável. Mas é um total só. Se eu coloco o order ID, ele não entende que isso daqui tem que ser o que? Agrupado. Por isso que eu tenho que colocar, para justamente saber o que? Para cada uma das minhas vendas, qual foi o total nesse caso. Isso só quando eu tenho uma função ou... Se você tem uma função, somente ela aqui desse jeito, quer dizer que ela está fazendo para a sua tabela inteira, não é? Não para a tabela inteira, porque no where você poderia ter uma restrição. Mas você está fazendo de acordo com a restrição do where. Beleza. Quando você tem mais um campo aqui, é sinal que você quer mostrar esse campo, o resultado da sua select. Correto? Se ela não tem um grupamento por ela, ela não sabe o que fazer. A select ela simplesmente se perde. Ela não faz automático isso daqui, ó. Opa, agrupa a minha soma para trazer para esse resultado. Ele não sabe o que fazer. Então é por isso que aqui nesse caso você é obrigado a utilizar o group by se você quiser um resultado desse. Tá? Beleza. Bom. Ainda na cláusula group by. Né? Valores null são incluídos no agrupamento de uma coluna, todos null são considerados iguais, e assim colocados em um próprio grupo. Isso daqui, pessoal, é raro, mas existe. Onde o valor nulo ele pode ser manipulado. Fora o is null e o is not null que a gente viu no where, quando eu tenho o group by e a minha coluna que eu estou fazendo agrupamento tem nulo, esse nulo é colocado num grupo também. Tá, ó. Isso daqui a Microsoft cobra, inclusive, na prova e eu errei, por isso que eu sei. Ó, página 7.2. Vamos ver. Eu vou colocar até aqui, ó. Ó. Esse meu... aqui eu não tenho a tabela. Mas vamos lá, ó. Deixa eu pegar um cara que tem nulo, que a gente sabe, ó. Eu tenho weight, eu não preciso do is null.
E eu tenho um SAM aqui, ó. Mas qual que é a ideia dele? Pelo ID. Product ID. Aqui ele vai dar erro, né? Ó. Beleza. Então eu preciso dar um group by. Por quem? Pelo Product ID. Ó, ele agrupou para mim tudo que é de produto 1 e tá me mostrando o que, ó, o weight desse cara, tá? Ó, ele consegue manipular. Nesse caso aqui não foi um exemplo muito feliz não, porque o Product ID ele é a própria chave. Vamos ver aqui um outro cara legal para fazer isso. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa tabela. Ver se tem campos. Não preciso desse cara. Product. Por nome não dá, por part number também não, tudo é único aqui por cor. Ó, tem algumas cores aqui que estão ou não sem cadastro, tá? Se eu pegar um cara desse daqui, ó, eu quero saber quais são as cores dos meus produtos, color. Correto? Bom, quais as cores que eu trabalho? Agrupado por color. No meu color tem null, correto? Então, ó, todos os nulls da minha column foram agrupados. E depois o agrupamento normal, né? Que eu tenho black, blue, gray, então várias peças black, várias peças blue, várias peças gray, correto? Mas o null nesse caso aqui ele é agrupado também. Se você tivesse um count, se eu colocar um count, bom, eu poderia colocar aqui, ó, um count desse cara aqui, né? Aí eu saberia aqui quantos produtos black eu tenho, quantos produtos gray eu tenho, correto? Precisaria colocar ele no group by, não. Count. Né, ó. Então, nulos de produtos eu tenho 248. Produtos black, 93. Produtos blue, 26. E assim sucessivamente. Correto? Beleza? Então tem bastante produto aí que está sem cor. Inclusive aí. Bom, existe a possibilidade de a gente... que eu tenho mais exemplo aqui. Tá. São iguais, assim, colocar no seu próprio grupo, o SAM de valor. Esse caso aqui, ó, a gente já conseguiu matar até o segundo exemplo, tá? Tinha uma parte que você consegue ordenar o nulo. Se você quer, por padrão, ele agrupa e já é colocado em primeiro lugar, mas tem um order by que você coloca ele por último. É isso que eu queria mostrar, na verdade, para vocês. Então, por exemplo, aqui eu dei um group by color, né? Order by color. Ó, o padrão, ele tá vindo aqui, né? Ó. Se eu colocar descrescente, só que é decrescente para tudo. Então, o yellow ele vai ter que vir também em cima, correto? Que ele é o último, agora começa a vai em primeiro. Ó, o yellow é em primeiro, correto? Só que o meu null veio por último. Legal, mas eu não quero. Eu quero decrescente, mas o null por último. Order by
color no first o first knows Daria para dar um ismu, aí coloca que ele é assim? não, porque ó, se eu coloco o ASCII ou DESC, ele vai fazer para tudo. Então, se colocar só se for no, ele fala que assim, senão ele... Não tem jeito, né? O ismu? Se ele for no... Então, mas você dá um order by no campo, né? E não no valor. Mas dá para fazer aqui, ó, SQL Server news first ou news last SQL Server first value ignore news order by using the news first or news last. Cara, tenho quase certeza que não tava certo, viu? News. Ah, é news. Ó. News. Ou ele não reconheceu ou não tá fazendo mais. News. N-U-L-L-S. N-U-L-L-S. Cara, funcionava. This work like tal. Será que tiraram a funcionalidade do SQL? Não é possível, né? How to control the sort order of null values. Vamos ver esse cara aqui, ó. A mesma coisa que eu achei. Eu vou achar depois, pessoal, mas tinha um jeito de a gente pegar e fazer essa ordenação. Eu simplesmente não esqueci qual é realmente o comando. Order by nulls last in the SQL. The nulls last is order by desk. Nulls last ASCII. Não lembro. Ó, e o pior é que o comando que o cara colocou tá aqui também. Cara, é muito difícil a Microsoft tirar um recurso desse daí. Se bem que eu vou falar pra você, eu usei uma vez só também, viu? Mas tudo bem. Depois eu tento ver se as versões novas realmente eles tiraram, mas funcionava. Era desse jeito mesmo. Bom, e aqui, ó, o que a gente consegue fazer também, né, ó, é um sum de valor mais salário, por exemplo, para cada uma das pessoas e depois dar um total. Ou seja, eu consigo fazer contas também, ó. Tá? Mesmo quando eu tenho agrupamentos aí. Nesse caso aqui, a gente tem o que? Ó, o max de algum determinado valor, correto? Sendo agrupado pelo ID dele, então vou pegar sempre o máximo. Aqui a gente está fazendo uma contagem de todas as linhas, né? No caso aí, também é agrupado pelo ID. E aqui é o que eu tinha falado para vocês, ó. A gente está dando uma select num campo mensagem, somando os valores, dando um sum aqui, ó, chamando eles de totais, de duas tabelas, commission C e message M. E aqui a gente está fazendo o ERA, ligação, ó. Poderia fazer um inner join aqui tranquilamente, que é o que vocês já sabem, agrupando por mensagem e ordenando, ó, pelo índice 2. Nesse caso, o índice 2 é justamente quem? Esse cara aqui, ó, o meu total. Tá? Então é possível fazer tudo isso quando a gente está tratando em cláusulas de grupo. Bom,
Na cláusula having, a gente comentou que ele é um filtro em cima do grupo, tá? Eu posso ter somente o order by. Se eu tiver o having, necessariamente eu tenho que ter, aliás, eu posso ter somente o group by. Se eu tiver o having, necessariamente eu preciso do group by. Tá? Então, ó, o having está agindo em cima do group by. Tá? Quem é a minha função de grupo? O sum. Aqui, ó. Onde o sum de total line maior do que 100 mil, nesse caso aqui. Então, ele só vai pegar onde a soma de todas as linhas agrupadas pelo sales order ID seja maior do que 100 mil. Se a gente rodar essa select aqui, ó, 100 mil, supondo que seja um valor considerável, vamos dizer assim, de valor de venda, né? Página 74. Ó, eu tenho essas vendas aqui, onde a soma delas é maior do que 100 mil. Menos que isso não está entrando. Tá? Se eu coloco 150 mil aqui, então, ó, é para me limitar mais ainda. Aqui eu tive o quê? 54 linhas. Agora, limitando para 150, ó, só tenho 3 linhas aqui de retorno. E aí sim, né? Se fosse fazer, por exemplo, uma campanha aí de promoção de produtos para os melhores clientes, seriam esses 3 aqui os melhores. Com compras maiores, pelo menos, aí que a gente tem. Ok? Beleza. O que mais? Bom, a cláusula have é opcional e pode ser utilizada para diminuir, né, conjunto de resultados de agregação, que era repassado pela cláusula where. Having é usada para filtrar linhas após o agrupamento que foi aplicado, né? Você pode somente incluir expressões agregadas e colunas que são listadas na cláusula group by. É uma prática utilizar o resultado agregado utilizando a cláusula have e não a cláusula where. Tem muita gente que, utilizando o having, pessoal, coloca coisas que dá para fazer no where. Tá? A gente, na verdade, tenta evitar isso daí. Por quê? Porque o where, ele é executado primeiro. Né? Então, ele é mais eficiente quando eu tenho a eliminação de linhas. Beleza. Faço agrupamento e depois do agrupamento, se eu tiver mais um filtro em cima das funções de agrupamento, aí eu aplico o quê? O meu having. Ok? Então, dessa forma aqui, a gente acaba a apostila parte A e da aula 2. Tá? Ó. É bem comum. Utilizar o having, pessoal, é um filtro da função de grupo. É bem comum a gente fazer isso daí, tá? Vocês podem fazer o having, por exemplo, da média, né, dos clientes que estão na média. Ou dos clientes que estão mínimo, abaixo. Né? Aliás, o mínimo. O intervalo do mínimo eu não tenho. Aí eu tenho que criar a função. Então, esteja do mínimo entre o mínimo mais 10%, mais 20%, ou mais 10 mil, mais 20 mil, seria o valor aí de faixa que a gente poderia colocar para pegar os clientes que menos compraram. Tudo bem? Isso é só select, hein, pessoal? Tem bastante coisa, né? Aqui deu 76 slides e a gente tem mais para ver aí. Perguntas? Não? Vocês usam tudo isso de select quando vocês estão criando o relatório no RP? Não? Para quem já está trabalhando com linguagem de programação, geralmente quem faz essa parte de relatório vai enfrentar no select o que precisa fazer. Tá? O relatório é muito bom, pessoal, para formatar ele em visão para o usuário, para pegar, deixar bonitinho, né? Agora, quem traz o resultado mesmo vai ser a select. Tá? 99% dos geradores de relatório aceita você colocar uma SQL lá embutida para trazer esse resultado já para você. Aí você só formata, no caso.
tá? Como você quer. Então, o gerador de relatório, hoje, ele serve muito mais para formatação do que para trazer o dado em si. Tá? O dado mesmo, em Select, que a gente faz. Né? Trazer o dado é muito importante. Não só trazer, como tratar também ele. Né? Quando a gente está fazendo mineração de dados, né, ou tratando aí de dados em grande quantidade, Big Data, não dá para a gente pegar o dado bruto, de como ele vem, por exemplo, lá da internet. A gente precisa colocar no repositório, tratar esse dado e colocar no outro, ou seja, minerar isso daí. Né? Existe aí até funções de estatística para ver se esse dado está ou não balanceado. Se não tiver, a gente tem que balancear, senão o algoritmo que a gente utiliza lá para machine learning, por exemplo, ele vai furar. Tá? Então, tratamento de dado é uma coisa muito importante hoje. Tá? Tanto é que a Microsoft ela criou N produtos para você fazer o tratamento do dado. E não é só no Select que a gente faz hoje. Tá? Dá para fazer, mas hoje não é essa a intenção. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Então a gente vai continuar a outra aula.